amigos, sejam todos bem-vindos. Professor Arley Souza, mais uma vez, iniciando aí a nossa aula 8, parte 1. Hoje nós vamos começar a tratar dos fatos jurídicos, dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos, e vamos, com isso, dar andamento a mais um dos tópicos do nosso cronograma de Direito Civil. Tá joia? Peço a vocês que assistam às aulas de forma sequencial, cronológica, lendo a apostila, né? E assistindo cada uma das aulas, acompanhando pela apostila, porque certamente nessas apostilas e com a complementação da aula estarão todas as questões que vão cair na sua prova, aliás, 5 ou 6 questões de direito civil, vocês vão acertar todas, tá certo? Quando acertarem todas, depois lembrem do professor que as deu e botem lá um legalzinho lá no meu Instagram, né? Dizendo, valeu, professor, o senhor acertou a questão 2, que caiu lá, a questão 3 foi igualzinho que o senhor deu. Digam isso lá para nos ajudar a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho, tá certo? O nosso canal no Instagram é @prof. Arley Souza. Lá eu tenho dado algumas dicas de direito processual civil e em breve darei também dicas de direito civil, certo? Até que aconteça esse concurso do TJ do Rio Grande do Norte e do MP da Paraíba, que essas matérias vão cair nos dois concursos, beleza? Então, sem maiores atrasos, sem maiores delongas, já vamos compartilhar com vocês o nosso material e começarmos o nosso assunto de hoje, cujo edital denominou fatos jurídicos, negócio jurídico, atos jurídicos lícitos e atos ilícitos, né? Então, o capítulo 6 eu chamei na apostila de negócios jurídicos, que é o tema mais abrangente. E aí nós vamos começar a abordar tópico por tópico nessa nossa aula 8. Tá joia, meus amigos? Beleza. Amigos, vamos lá. Professor, ato jurídico, lato sensu. O que é que significa um ato jurídico? O que é um ato jurídico? Meus amigos, um ato jurídico é a manifestação de vontade que está de acordo com o ordenamento jurídico. Certo? Um ato jurídico é uma manifestação de vontade que está de acordo com o ordenamento jurídico e é capaz de produzir efeitos jurídicos. Nem toda manifestação de vontade é um ato jurídico, certo? Nem toda manifestação de vontade é um ato jurídico no sentido lato, porque elas não têm relevância jurídica, né? Quando, por exemplo, eu manifesto a vontade, só para dar um exemplo, de beijar a minha esposa, isso não tem relevância nenhuma no mundo jurídico. É um fato, é uma manifestação de vontade unilateral, de vontade de beijá-la. Não é um ato jurídico isso, não é uma manifestação de vontade com relevância jurídica. É um mero ato, né? Se eu beijá-la, será um mero fato. Mas isso não tem relevância jurídica alguma. Então, não podemos dizer que isso é um ato jurídico ou o beijo que eu dei nela é um fato jurídico. Agora, se eu, no dia do meu casamento, na hora de dizer o sim ou não, no momento de aceitar o casamento, eu manifesto a vontade dizendo sim, essa manifestação de vontade, ela tem relevância jurídica. Então, ela é um ato jurídico. Uma manifestação de vontade que está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro do casamento, as regras do direito civil, que produz efeitos jurídicos, certo? Então, ato jurídico lato sensu é um gênero, né? É um gênero. E nós vamos estudar as espécies desse gênero, tá joia? As espécies do gênero ato jurídico lato sensu podem ser o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico, né? O negócio jurídico acontece quando há um acordo de vontades. O ato jurídico em sentido estrito acontece quando se trata de uma manifestação unilateral, certo? Então, estudando, portanto, as espécies de ato jurídico em sentido amplo, em sentido lato, certo? Nós vamos agora à definição
de ato jurídico em sentido estrito. Professor, o que é ato jurídico em sentido estrito? Bem, ato jurídico em sentido estrito é a manifestação de vontade que produz efeitos impostos pela lei. Tanto o conteúdo como os seus efeitos estão definidos na lei. Então, no ato jurídico em sentido estrito, tanto o seu conteúdo como os efeitos desse ato estão previstos na lei. É justamente esse exemplo que eu falei do sim do casamento. Né? Quando eu digo sim no casamento, isso vai produzir um conjunto de efeitos jurídicos. Né? E o sim do casamento, o conteúdo desse ato, está lá previsto no Código Civil. Só estou dando esse exemplo para vocês fixarem a ideia do que é ato jurídico em sentido estrito. Outro ato jurídico, reconhecimento de um filho, em sentido estrito. Quando você reconhece o seu filho, esse reconhecimento produzirá efeitos perante aquela criança, né? E vai produzir efeitos jurídicos, vai gerar direito para a criança e obrigações para você, certo? Esse efeito e essas obrigações estão todas previstas no ordenamento jurídico. Então, nós dizemos que o ato jurídico no sentido estrito é uma manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos. Professor, se for um ato assim que não tem relevância nenhuma no mundo jurídico, então não é um ato jurídico. É um ato da vida. Um ato normal, um ato sem relevância. Somente a partir do momento em que ele possui uma relevância jurídica e ele é tratado pelo direito, é que nós usamos o qualificativo jurídico estricto sensu. Tranquilo, doutores? Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Há apenas um dispositivo no Código Civil Brasileiro tratando do tema. O dispositivo é o artigo 185 do Código Civil, que diz assim, ó, os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber as disposições do título anterior, que é o que trata, né, do negócio jurídico. Tá bom? Beleza, tranquilo, professor. Agora eu já entendi o que é ato jurídico em sentido amplo, né, em sentido lato, já entendi o que é ato jurídico em sentido estrito. E o que danado é, professor? Negócio jurídico, né? Bem, negócio jurídico, meus amigos, é a manifestação de vontade, olha aí como é parecido com o ato jurídico, né? Que produz efeitos desejados pelas partes e permitidos em lei. Perceba que no negócio jurídico, na própria definição de negócio jurídico, nós temos partes envolvidas, certo? Nós temos partes envolvidas, temos pessoas que participam do negócio jurídico. Então, nós temos pelo menos dois polos, né? Já no ato jurídico, você só pode ser um ato que é emanado de forma unilateral, certo? Esse ato de dizer sim ou não, ele é um ato que partiu da minha voluntariedade. Sim, aceito casar. Que vai, a partir do sim da minha esposa, quando ela disse sim na época, produzir um negócio jurídico. Mas o ato de dizer o sim não é um negócio jurídico, porque é um ato que emanou da vontade unilateral, livre e consciente. Certo? O negócio jurídico, meu amigo, portanto, é a manifestação de vontade de mais de uma parte que vai produzir efeito desejado por essas partes envolvidas no negócio, envolvidas nessa relação jurídica que nasce entre essas duas pessoas. Tranquilo aí? Beleza? Beleza. Então, continuando a nossa exposição, o que muda para o anterior, ou seja, o conceito que muda de ato jurídico em sentido estrito para negócio jurídico, é que no negócio jurídico, o conteúdo do negócio, como as suas consequências, precisam ser definidos pelas pessoas que dele participaram. No caso do ato jurídico, o conteúdo já é definido pela lei. O sim, no casamento, já tem o seu conteúdo e os seus efeitos produzidos pela lei. No negócio jurídico, o conteúdo
e as consequências do ato realizado, da manifestação de vontade realizada, podem ser definidas pela autonomia das partes que participam do negócio jurídico. Claro que tem que respeitar as normas gerais, as normas legais, mas as consequências vão decorrer da vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. Beleza? Então, estão conseguindo diferenciar? Beleza. Então, assim, no negócio jurídico há uma maior liberdade, certo? Há uma maior liberdade, há o que nós chamamos de autonomia da vontade. Ok? Mas o Estado limita a manifestação de vontade. O Estado pode regular, né? Os negócios jurídicos, para serem realizados, eles têm que atender às disposições da lei, têm que ser autorizados pela lei, e não podem, por exemplo, tratar de alguns direitos que são chamados direitos indisponíveis, não pode tratar e desrespeitar o que nós chamamos de bons costumes. Então, os negócios jurídicos têm algumas limitações trazidas pelo ordenamento jurídico. Há uma liberdade na fixação das consequências daquela manifestação de vontade. Todavia, essa liberdade não é amplíssima. Ela é ampla, mas pode sofrer limitações, ela não é absoluta. Porque o objeto do negócio jurídico tem que ser lícito, tem que respeitar os bons costumes, tem que respeitar direitos indisponíveis. Enfim, nós vamos ver quais são os requisitos, né, do negócio jurídico, o que é que ele tem que respeitar. Tá certo? Então, essa liberdade para fazer o negócio jurídico, ela é ampla, mas não é absoluta. Tá certo? Ela é ampla, mas não é absoluta. O Estado exerce, no Brasil, o dirigismo contratual. O Estado, ele considerando o que nós chamamos de fenômeno da constitucionalização do direito, as relações, os negócios jurídicos, as relações existentes entre as pessoas que são titulares de direitos, né, e obrigações, elas devem estar, diríamos assim, imbricadas dos valores da Constituição, sempre buscando finalidades de boa-fé, de respeito à dignidade da pessoa humana, de função social do contrato. Tá certo? Então, são princípios que também acabam irradiando nas relações privadas, já que ninguém vive sozinho no Estado de Direito e na sociedade moderna. Há uma relação de mútua dependência entre todos os que compõem um determinado grupo social. E o Estado, portanto, tem o dirigismo contratual. Tá certo? Isso você percebe, inclusive, em normas de direito privado, como o Código Civil, como o Código de Defesa do Consumidor e como as normas, a consolidação das leis do trabalho, certo? CLT. Porque a liberdade de contratar no Brasil, ela é ampla, mas não é absoluta. Eu não posso, por exemplo, fazer um contrato que ofenda a dignidade da pessoa humana. Eu não posso fazer um contrato, por exemplo, que ofenda os bons costumes. Esses contratos, esses negócios jurídicos, eles são considerados nulos se tiverem cláusulas que ofendam esses princípios gerais. Tá joia? Deu para entender? Então, vamos lá. Professor, então é possível, professor, um negócio jurídico unilateral e um negócio jurídico bilateral? É possível. É possível a existência de um negócio jurídico unilateral e é possível a existência de negócio jurídico bilateral. O negócio jurídico unilateral é aquele em que há obrigações apenas para uma das partes envolvidas no negócio. Há um surgimento de obrigações apenas para uma das partes do negócio jurídico. Por exemplo, o testamento. O testador se obriga a passar, se auto-obriga, por voluntariedade dele, a repartir seus bens. É um exemplo de negócio jurídico unilateral. A promessa de recompensa também é outra forma de negócio jurídico unilateral. Eu prometo recompensar quem encontrar o meu cachorrinho com 5 mil reais que eu perdi. Perdi meu cachorrinho, eu adoro meu cachorrinho. O meu cachorrinho é praticamente da família,
né? E eu perdi ele, estou desesperado e eu começo a divulgar na internet que quem achar esse cachorrinho, eu recompensarei com um valor pecuniário aí de R$ 5.000, um exemplo, né? Isso é uma promessa de recompensa. Nesse momento que eu faço essa promessa, eu já me obriguei, de modo que qualquer pessoa que encontrar o cachorrinho vai poder exigir de mim a recompensa. Então, essa pessoa que achou o cachorrinho, ele não tem obrigação nenhuma nem de procurar o cachorrinho, ele vai se quiser. Mas se ele achar, ele pode me exigir. Portanto, essa promessa de recompensa é um negócio jurídico unilateral, porque cria obrigações apenas para o promitente. O testamento cria obrigações apenas para o testador, já que o testador é quem vai ceder os seus bens em favor de outrem. Certo? Esses são os dois principais exemplos, meus amigos, de negócio jurídico unilateral. Joia? Porque na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, o negócio jurídico ele é bilateral. Tranquilo? O negócio jurídico bilateral, portanto, ele compreende todo e qualquer tipo de contrato. Qualquer contrato, todo e qualquer tipo de contrato, em 99% dos casos, será um negócio jurídico bilateral. Beleza, professor? Tranquilo, estou entendendo. Gostei aí, estou entendendo, não está difícil não. Beleza, então vamos lá. Ato fato jurídico. Que danado é ato fato jurídico? Nós podemos ter duas definições de ato fato jurídico. Tá certo? Na primeira definição, disse que o ato fato jurídico é o fato jurídico qualificado pela atuação humana. Essa é uma definição. O ato fato jurídico é o fato jurídico, ou seja, o fato do mundo real, que tem relevância jurídica, que é qualificado pela atuação humana. A segunda definição diz que o ato fato jurídico é o fato jurídico, repete a parte inicial, em que a manifestação de vontade humana é examinada como aspecto secundário. Não importa a capacidade da pessoa, preocupando-se o direito apenas com as consequências do efeito do ato. Ou seja, não importa se a pessoa era capaz ou não de realizar o ato fato jurídico. Um exemplo, para a gente poder entender esse conceito. Um menor compra uma Coca-Cola. De acordo com o Código Civil, que nós já estudamos, um menor ele é absolutamente incapaz. Como é que ele pode chegar na loja e comprar uma Coca-Cola, né? Esse ato é um ato fato jurídico. O menor, mesmo sem ter capacidade, ele realizou a compra. O fato aconteceu. O ato decorreu da vontade desse menor, que para o direito, inclusive em sendo menor de 16 anos, ela é totalmente desprestigiada. Né? Nós já estudamos isso quando estávamos estudando, no caso dos absolutamente incapazes, a vontade ela é desprezada, certo? Em virtude da incapacidade civil absoluta. Mas isso não tem relevância jurídica? Não tem. Ora, é um ato, fato jurídico. É um fato jurídico qualificado pela atuação humana. Certo? Beleza. A caça. A caça é um ato, fato jurídico. A pesca, um ato, fato jurídico. Combustão, que é a mistura de sólidos, ato, fato jurídico. Especificação, ou seja, acontece quando a matéria-prima se transforma em obra de arte. Então, eu sou um pintor, pego a minha tela e a tinta. E eu, pintor, com a minha habilidade em manipular as tintas e o pincel, faço uma obra de arte. Isso é um ato, fato jurídico. É um fato jurídico qualificado pela atuação humana. Aquela obra de arte, ela vai ter relevância jurídica, ela vai ser vendida no mercado. Ela é um fato que foi qualificado pela vontade humana. Ou seja, no ato fato jurídico, meus amigos, o que importa é a consequência do ato. Essa
essa conceituação de ato fato jurídico é uma criação doutrinária, um debate doutrinário que, por vezes, pode ser cobrado no seu concurso, então é importante você ter essa perspectiva, certo? O ato fato jurídico é sempre um fato jurídico qualificado pela vontade do ser humano, qualificado pela atuação humana. Beleza, professor? Beleza, estou entendendo. Bem, se nós estamos entendendo, então está ótimo. Quem não estiver entendendo vai poder mandar um direct lá no meu Instagram, @profarleysouza. Ou então mandar um e-mail para profarleysouza@gmail.com, certo? Mandando esses e-mails para tirar as suas dúvidas, eu esclarecerei tudo. Beleza? Beleza, tranquilo, professor. Beleza. Teoria geral do negócio jurídico, né? Então, nós vamos agora debater a teoria geral do negócio jurídico. Existe uma teoria que ficou conhecida como escada ponteana, que é decorrente de um grande brasileiro, um grande jurista brasileiro, uma grande inteligência que o Brasil já teve, chamado Pontes de Miranda, certo? Pontes de Miranda desenvolve a teoria sobre o negócio jurídico, e ele diz que o negócio jurídico deve ser estudado metaforicamente por meio de uma escada, dividida em planos. Primeiro, você estuda o negócio jurídico, considerando se de fato ele existe. Depois, você estuda o negócio jurídico, averiguando se ele é válido. E, em terceiro lugar, você vai estudar o negócio jurídico, buscando verificar se ele é eficaz. A essa visão, a essa forma de se analisar o negócio jurídico de forma metaforicamente como uma escada, nós damos o nome de escada pontiana, ou então escada de Pontes de Miranda, ou teoria de Pontes de Miranda. Tá certo? Primeiro a gente vai verificar o negócio jurídico no âmbito da sua existência, depois nós vamos verificar, estudar o negócio jurídico, analisando a sua validade, e por último nós vamos analisar no plano da eficácia, se esse negócio jurídico é capaz de produzir efeitos. Beleza. Os dois primeiros degraus são estudados conjuntamente, né? A existência e a validade, ao se tratar do que nós chamamos de elementos essenciais do negócio jurídico. No plano da eficácia, os autores a denominam um elemento acidental, ou seja, os doutrinadores civilistas dizem que o plano da eficácia do negócio jurídico é um elemento acidental do negócio jurídico, não é um elemento essencial. Tranquilo? Beleza, então vamos analisar quais são os elementos essenciais de um negócio jurídico, né? Vamos analisar. Elementos essenciais do negócio jurídico. Essentiala de negotia, né? Expressão em latim. Essentiala negotia. O artigo 104 do Código Civil Brasileiro é que regula isso, certo? O Código Civil Brasileiro não está totalmente adequado à teoria de Pontes de Miranda, né? Ele não aderiu plenamente ao que Pontes de Miranda ensinou, certo? Porque ele não fala, ele não prevê a ideia do plano da existência, certo? Mas, vamos lá, vamos ver o que é que diz o nosso artigo 104. O artigo 104 diz que o negócio jurídico será válido se for realizado por um agente capaz, se tiver um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e se for realizado na forma prescrita ou não defesa em lei. Prescrita é forma autorizada pela lei, né? Forma prescrita, forma regulamentada pela lei, ou forma não proibida por lei. Defesa quer dizer proibida. Aqueles que não são muito ambientados com a linguagem jurídica, algo é defeso, quer dizer que esse algo é proibido. Tranquilo, doutores? Beleza. Então, para a existência de um negócio jurídico, meus amigos, um dos seus requisitos de validade para que ele possa existir é que as partes tenham capacidade civil plena, né? Somente quem é capaz plenamente, portanto, aqueles que têm mais de 18 anos,
ou aqueles que têm entre 16 e 18 anos e são emancipados, é que podem realizar negócios jurídicos. Ou então as pessoas jurídicas também podem realizar negócios jurídicos. Tranquilo? Beleza? Beleza. Se o ato jurídico, se o negócio jurídico é realizado por um absolutamente incapaz, esse negócio jurídico é nulo. Se ele é realizado por um relativamente incapaz, sem a presença do assistente, ele também será anulável. Certo? Necessita-se, no caso do absolutamente incapaz, da figura do representante, nós já estudamos isso, né? E no caso do relativamente incapaz, é preciso da figura do assistente, né? Porque os relativamente incapazes não conseguem manifestar a sua vontade por si só. Somente o capaz, ou seja, aquele que tem mais de 18 anos, ou aquele que tem entre 16 e 18 anos e emancipou-se. Certo? Esses é que, em regra, podem realizar negócios jurídicos válidos, porque agente capaz é um requisito de validade do negócio jurídico. Para que o próprio negócio exista, que ele seja válido, que ele não seja nulo, tem que ser realizado por um agente capaz. Beleza, professor, beleza. Além disso, para realizar o negócio jurídico, as partes que vão realizá-lo têm que ser legítimas. O que significa uma forma de capacidade específica para realizar aquele negócio. Certo? Então, se eu vou realizar um negócio jurídico, eu tenho que ter legitimidade para fazer esse negócio, para praticar esse negócio. Por exemplo, se faltar a legitimidade para realizar um negócio jurídico, o negócio será anulável. Porque, além de ser, quando você leva em conta essa ideia, esse requisito de capacidade, agente capaz, nessa expressão aqui, agente capaz, está embutida a ideia de legitimidade. Certo? Se faltar legitimidade, o negócio jurídico será anulável. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, professor, imagine a venda de um bem imóvel por um dos cônjuges sem outorga ou autorização marital. Quando você se casa, certo? Você vai ter uma vida em comum, né? E a partir daquele momento, o seu patrimônio, se você casar no regime padrão, que é o comunhão parcial de bens, o seu patrimônio não é mais só seu. Ele é seu e da sua esposa. Então, se você pretende vender algum imóvel, realizar alguma operação que pode repercutir no patrimônio da família, é preciso que os dois cônjuges autorizem. E essa autorização complementar para a realização do negócio jurídico é chamada outorga uxória ou autorização marital. São sinônimos, tá certo? Se você realiza a venda de uma casa sem perguntar à sua esposa, por exemplo, em você sendo casado no regime de comunhão parcial de bens, ou comunhão universal de bens, essa venda poderá ser anulada pela sua esposa, porque ela não foi realizada com a autorização dela. Então, quem contratou com você e comprou a casa pode ter o negócio jurídico anulado. Certo? Porque para vender imóvel, em sendo casado, há necessidade dessa autorização. Certo? Outro exemplo aqui, ó, de legitimidade, necessária legitimidade para promover o negócio jurídico. A venda de um ascendente para descendente, sem o consentimento dos demais. Veja, eu sou um homem de muitas posses, né? Bem, eu queria ser, mas eu não sou ainda, mas um dia eu vou ser, se Deus quiser. Né? Com a ajuda de vocês aí, trabalhando muito, vamos tentar construir nossas posses. Mas imagine que eu tenho 5 filhos e eu tenho muitas posses. E eu vendo parte dos meus bens para os meus filhos. Né? Essa venda de um ascendente para o descendente, de um bem que pode ser, que poderia ser distribuído no momento da herança, ela poderá ser anulada pelos demais descendentes que foram prejudicados por essa venda. Tá certo?
Beleza? Então, a venda de um ascendente para um descendente, muitas vezes, exige o consentimento dos demais descendentes. Isso acontece especificamente quando se está tratando de direito de sucessões, para evitar que o que nós chamamos de herança necessária, parcela necessária da herança, não vai cair na prova de vocês, né, direito sucessório, mas imaginemos, para vocês terem uma noção, existe uma parte da herança que é indisponível. O patrimônio da pessoa, a forma dela lidar com esse patrimônio na hora da sucessão, ou seja, na hora da distribuição dos bens perante os herdeiros, ele só pode dispor totalmente livre de 50% do patrimônio que ele tem. Porque os outros 50% do patrimônio que ele tem, pela lei, por ordem legal, deverá ser destinado a seus herdeiros. Então, é o que nós chamamos de patrimônio indisponível para negociações. Então, a parte disponível da herança de uma pessoa é apenas 50%. Aquele 50%, ele pode tratar como quiser, dar a quem quiser. Mas uma parte, 50%, deverá, para proteção imposta pela lei, deverá ser reservada aos herdeiros, certo? E aí, esses 50%, que são reservados aos herdeiros, aos descendentes e ao cônjuge, chama-se parte indisponível da herança. Patrimônio indisponível do responsável pela abertura da sucessão, que é o dono do patrimônio. Tá joia? Então, se eu não posso vender, por exemplo, essa parte indisponível para o meu filho menor, tentando burlar os outros filhos, os outros herdeiros, né? Burlar a cota-parte, o quinhão que os outros herdeiros teriam direito. Por isso a necessidade do consentimento em alguns casos. Mas não vai cair herança no concurso de vocês, só para vocês terem uma visão geral. A lei protege o direito dos herdeiros, dos descendentes, da família, certo? Para evitar que indivíduos, no momento de morte, dilapidem completamente o seu patrimônio e não deixem aí um mínimo para os seus familiares sobreviverem dignamente. Por isso que a lei reserva 50%. Isso é uma intervenção do Estado na nossa liberdade, autorizada pelo Código Civil. Beleza? Então, meus amigos, é importante a gente atentar ao seguinte: a doação não exige tal consentimento, pois no futuro, quando for ser aberta a sucessão, essa doação será considerada uma antecipação de herança, certo? Ou seja, a parte que foi doada será computada na partilha. É considerada antecipação de herança, isso é matéria de direito sucessório. Nós não vamos entrar em detalhes aqui com vocês. Beleza. Porque não vai cair na sua prova. Para que o negócio jurídico exista, deve existir um objeto, né? E para ter validade, esse objeto tem que ser lícito. Ou seja, esse objeto tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, a lei, a moral, os bons costumes. Eu não posso realizar um negócio jurídico desrespeitando a lei. Então, imagine, eu quero realizar um contrato com alguém em que essa pessoa vai prestar, eu vou pagar a esta pessoa um valor, R$100, e ela vai me fornecer serviços, diríamos assim, íntimos, certo? Esse contrato, ele fere a moral, fere os bons costumes, ele fere a dignidade humana, pois a intimidade, né, esse sentido que eu estou dando, vocês devem estar entendendo, esse contrato, ele fere os bons costumes. A gente sabe que acontece muito aí, né, que pessoas pagam para receber serviços íntimos, mas não é um contrato juridicamente protegido, tá certo? Porque coloca aquele que vai fornecer, entre aspas, ou aquela que vai fornecer os serviços íntimos, numa condição de indignidade, de objetificação. Isso fere direitos de personalidade, fere a moral, fere a ordem pública, apesar de nós sabermos que na prática isso existe, né? Até bastante, né, diríamos assim. Mas o direito ainda não protege esse contrato, tá certo? Porque
esse negócio jurídico, o objeto dele é ilícito, né? Por enquanto, até hoje, a prostituição é uma atividade ilícita. Quem se aproveita da prostituição de outrem comete um delito chamado rufianismo, beleza? A prostituição, por enquanto, no nosso ordenamento jurídico, ainda é condenada moralmente e condenada legalmente, certo? Então, nesse sentido, porque ela coloca aquele indivíduo que se prostitui numa condição de objeto. E a objetificação do ser humano fere a dignidade do ser humano. E ao ferir a dignidade do ser humano, deve ser combatida pelo Estado e pela lei e pela Constituição. Existe toda uma filosofia por trás para que a prostituição, hoje em dia, não seja reconhecida como uma tarefa, digamos assim, lícita, moral, adequada aos bons costumes, porque ela objetifica a pessoa que precisa se submeter àquela situação para oferir renda, por exemplo. Ok? Isso, portanto, esse contrato que eu dei como exemplo aqui, né, e eu usei uma linguagem bem educada com vocês, ele é um contrato cujo objeto é ilícito. Tá joia? Ou então eu quero fazer um contrato com outra pessoa e eu quero vender para ela o meu sangue. Eu vou pegar, vou retirar o meu sangue para fazer uma doação, para fazer uma venda do meu sangue para ser colocado naquela pessoa que está doente. A lei proíbe a venda de órgãos. Não é permitido. Tudo bem? Então, se a lei proíbe a venda de órgãos, esse objeto do contrato de doação, de venda de sangue ou venda de um órgão, não é um negócio jurídico válido, porque o objeto é ilícito. Joia? Então, 2 exemplos aí de negócios jurídicos que seriam considerados inválidos. Tá joia? Beleza, beleza, beleza. Além disso, meus amigos, o negócio jurídico precisa ter, o objeto precisa ser possível, né? O objeto tem que ter uma possibilidade física para que o negócio jurídico seja válido. O que é possibilidade física, professor? A possibilidade física é aquela que é analisada apenas em relação ao objeto e não quanto à pessoa que irá realizar o objeto da atividade. Então, por exemplo, eu quero comprar um terreno lá na Lua, né? Veja, esse objeto desse contrato, ele é impossível. Nesse momento, nós não temos como comprar um terreno na Lua, né? Apesar de haver figuras públicas que conseguem vender terreno no céu, né? Agentes políticos que conseguem vender terreno no céu e enganar muitas pessoas. O fato é que esse objeto desse contrato, desse negócio jurídico, ele é um objeto impossível fisicamente, né? Então, temos aqui 2 exemplos. Ó. O objeto é impossível, por exemplo, fisicamente colocar toda a água do oceano no copo, né? Construir uma ponte até a Lua, né? Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Norte um candidato que queria fazer uma ponte ligando o Rio Grande do Norte a Fernando de Noronha. Materialmente, hoje em dia, fisicamente, isso não é possível, tá certo? Os custos, né, seriam infinitos. Seria completamente inviável tal construção. Portanto, o nome do candidato até já faleceu, o nome dele era Miguel Mossoró. Não sei quem lembra dele aí, né? Beleza, ele tinha essa proposta, ele queria ser prefeito e governador do estado, se não me falha a memória. Então, meus amigos, o objeto, além de ser possível fisicamente, está de acordo com a lei, a moral, a ordem pública, os bons costumes, o objeto também precisa ser determinado ou determinável, né? Você não pode fazer um negócio jurídico com algo que você nunca conseguirá qualificar e individualizar, né? Então, determinado é aquele que está devidamente individualizado, caracterizado, quanto à qualidade e à quantidade. Determinável é aquele que não está completamente individualizado, mas possui elementos mínimos para individualização futura. Joia? Então, se o objeto é ilícito, é impossível, é indeterminado ou indeterminável, o negócio jurídico será nulo. Tá joia?
Deu para entender o que é objeto lícito, objeto ilícito, objeto impossível? Nós todos conseguimos entender isso com esses exemplos que nós trouxemos, né? Além disso, a vontade para realizar um negócio jurídico tem que ser livre. Você não pode realizar um negócio jurídico que é realizado sob coação, sob pressão. Quem realizou o negócio jurídico não estava livre na sua manifestação de vontade. E a manifestação de vontade livre é requisito para a realização do negócio jurídico. E por último, né, nós temos, quando a lei prescrever uma forma, temos que respeitar essa forma. Forma prevista em lei, forma prescrita em lei, é aquela que a lei declara como essencial. A regra é que os negócios jurídicos não tenham forma prescrita, não tenham grande solenidade, mas há alguns tipos de negócio jurídico em que a própria lei fixa a forma adequada para a sua realização. E aí, nesse caso, quando a lei fixar essa forma como essencial, o negócio só poderá ser realizado daquela forma. Além disso, a lei também não pode proibir, né? Porque tem negócio jurídico como a regra a liberdade de negociar. Se você realizar o negócio sem desobedecer, sem que haja uma forma prescrita, mas que também essa forma não seja proibida, pode. O negócio vai ser considerado válido. Então, a forma não pode ser proibida por lei, ou se a forma for prescrita em lei, terá que ser atendida pelas partes no momento da negociação. Tudo que não está expressamente proibido no nosso ordenamento jurídico, conforme o princípio da legalidade previsto na Constituição, é licitamente possível, né? A Constituição, no artigo 5º, inciso 2, fala do princípio da legalidade. Tá certo? Meus amigos, o nosso vídeo já está um pouco longo, eu vou interromper aqui a apresentação, nós vamos dar uma paradinha aqui, tomar uma aguinha, certo? Vocês já viram que eu tomei muita água aqui, vou tomar mais uma aguinha, também tomem uma aguinha, e já já a gente volta aí com a segunda parte dessa aula, tratando aí dos negócios jurídicos, tá bom? Valeu, bons estudos, vamos lá, até mais.